o pessoal da Polícia Federal percebeu que na verdade está enfrentando mais coisa, está encontrando mais coisa e tudo ligado ao governo Lula. Ou seja, o próprio pessoal do PT está assustado agora que esse caso está ruim para o Lula, não tem como tirar o dedo do Lula nisso, mas vai piorar. Agora, pode ficar muito pior ainda com essa informação aqui, ó. A Polícia Federal se deparou com um esquema do próprio Lula. Pelo menos vocês deem um like aí. Confirma se deu, aperta, repete, comenta. Comenta qualquer coisa. Boca suja chegou. Aquele que nenhum canal quer ver passar na frente chegou. Então compartilhe o link. Vocês sabem que eu não tenho papa na língua. Vocês sabem que eu aguento na minha lomba tudo aquilo que vocês querem falar. Não tem ninguém me buzinando o que eu posso falar e o que eu não posso. Aproveite enquanto eu estou vivo, aproveite enquanto eu estou solto. Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora da prova direta da participação do Lula no escândalo do INSS, né? O escândalo do INSS, obviamente, é culpa do Lula, né? Porque a gente sabe que foi o governo Lula que flexibilizou as normas de desconto no INSS, causando um enorme aumento nesses escândalos em 2023 e 2024. A maior parte dos descontos ilegais foi feita no governo Lula. Embora desconto ilegal sempre tenha havido, desde que existe o INSS, o grande crescimento, o escândalo mesmo, foi 2023 e 2024, depois que o Lula afrouxou a regra do INSS. Mas você ainda poderia pensar aqui que não, isso foi só incompetência do Lula. O Lula, né, errou, né, foi negligência, né? Mas não, agora a gente sabe que foi de propósito. O Lula trocou isso por um emprego do irmão dele. O Lula literalmente fez um acordo com o sindicato lá, o Sindinap, que é aquele sindicato em que o irmão dele é vice-presidente, de afrouxar as regras do INSS para o sindicato dar o cargo para o irmão dele. Ou seja, é corrupção direta. Vamos entender esse caso aqui. Pois bem, o governo continua preocupadíssimo com o caso do INSS e ontem a gente falou que pessoas no entorno do Lula admitem que a situação deve piorar, ou seja, eles começaram essa investigação da Polícia Federal porque esperavam encontrar problemas no governo Bolsonaro. Qual que foi a lógica do governo Lula, né? A gente roubou quando a gente era presidente, a gente roubou os aposentados, então o Bolsonaro deve ter roubado os aposentados também quando ele era presidente. Vamos fazer uma investigação da Polícia Federal que a gente vai pegar os casos do Bolsonaro e vamos poder dizer na mídia, olha só, Bolsonaro roubou os aposentados e coisa e tal e coisa e tal. O que eles não esperavam é que a Polícia Federal se deparou com um esquema do próprio Lula. Ou seja, que na verdade, sempre teve desconto de aposentado ao longo da história, sempre teve problemas com esses descontos de aposentados. O Bolsonaro, na verdade, diminuiu esse problema com a MP 871, que ele criou logo que ele tomou posse, né? Que exigia o bloqueio dos descontos dos aposentados. Os aposentados tinham que ir lá e desbloquear manualmente a coisa, né? Olha só esse gráfico aqui, que coisa impressionante aqui. Tá vendo esse crescimento aqui, ó, começou a crescer em 2017, 2018, na época da Dilma, do Temer, cresceu. Aqui, eu tava crescendo muito, tava explodindo aqui, ó. Aí o Bolsonaro entrou, o que o Bolsonaro fez? Descredenciou um monte de entidades que estavam roubando e botou as regras, aí caiu aqui, ó, vertiginosamente em 2019 no governo Bolsonaro os descontos. É verdade que eles continuaram tentando crescer e quando foi em 2021, o Congresso derrubou algumas medidas do Bolsonaro, então teve algum crescimento de entidades aqui, mas a coisa começou a crescer mesmo foi em 2023, quando o Lula afrouxou as regras de desconto dos aposentados. Aí que a coisa foi pro saco completamente, né? Então, ou seja, mas eles esperavam achar coisa do Bolsonaro. Não é à toa que todo o discurso dele é que não, que isso começou no Bolsonaro. Não, aqui, olha só, era muito maior no governo Temer aqui, ó, isso aqui tudo, essa zona cinza aqui já era crescimento. É que o Bolsonaro cancelou todos esses descontos aqui lá em 2019, né? Aí voltou para o patamar mais antigo. Enfim, só que o pessoal da Polícia Federal percebeu que na verdade está enfrentando mais coisa, está encontrando mais coisa e tudo ligado ao governo Lula. Ou seja, o próprio pessoal do PT está assustado agora que esse caso está ruim para o Lula, não tem como tirar o dedo do Lula nisso, mas vai piorar. Agora, pode ficar muito pior ainda com essa informação aqui, ó. A ascensão do irmão do Lula em sindicato investigado por desvios no INSS é a matéria da Yasmin Alencar aqui da Revista Oeste.
falando aqui, ó, que a nomeação do Frei Chico para o cargo de vice-presidente no sindicato aconteceu em agosto de 2023. Ele chegou à diretoria por influência direta de Lula. Pessoas próximas à força sindical relatam que o presidente solicitou a João Batista Inocente, então líder do sindicato, que abrisse um espaço para o irmão. Olha que coisa. Então, vamos entender como é que aconteceu, porque eu já fiz um vídeo aqui mostrando que foi o sindicato do irmão do Lula que abriu a porteira para esse aumento vertiginoso aqui de novas contribuições. Por quê? Aqui, ó, tá aqui a matéria do Cláudio Dantas, do portal do Cláudio Dantas. O Libera Geral de Desconto dos Aposentados começou com o sindicato do irmão do Lula. Então vamos lembrar como é que foi esse tipo de coisa, né? O Bolsonaro fez a MP 871, que diminuiu as fraudes do INSS, mas o pessoal derrubou no Congresso essa MP no finalzinho do governo Bolsonaro. Só que quando o Lula entrou em 2023, teve um pedido feito pelo Inocente. Então aqui, ó, é o João Inocente. O texto era assinado por João Inocente. Em 30 de janeiro de 2023, num evento na Câmara, o deputado federal Paulinho da Força entregou ao então ministro da Previdência, o Carlos Lupe, um documento com demandas urgentes. O texto era assinado por João Inocente, então presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, o Sindinap da Força Sindical. E o primeiro item da lista, a primeira coisa que o cara pedia nessa lista de demandas para ajudar os sindicatos e coisa e tal, era o fim do bloqueio para desconto de mensalidade associativa. Então aqui, a partir de 2019, os benefícios nascem bloqueados para desconto da mensalidade associativa, dependendo que o beneficiário ligue para o INSS ou utilize o aplicativo para desbloquear. Ocorre que nenhum desses canais funciona. Os canais funcionam. O problema é que justamente dificultava eles roubarem, eles cobrarem de gente indevida, né? Então ele queria o fim desse bloqueio que foi feito pelo Bolsonaro. O Bolsonaro que impedia a coisa. E aí, o que aconteceu? Repara, isso aqui foi em janeiro de 2023. O irmão do Lula não fazia parte do sindicato. O irmão do Lula não estava no sindicato. Foi o chefe desse sindicato que pediu isso para o Carlos Lupe. Aí, em seguida, o Lula entra em contato com a força sindical, que, repara, isso aqui foi através da força sindical, então, ou seja, o Paulinho da Força, que é um deputado da Solidariedade, que é ligado à força sindical, e pediu um carguinho pro irmão dele. Não, porque o irmão dele tá sem emprego, pô, arruma um emprego pro meu irmão. E olha só que coisa, logo em seguida o sindicato prontamente arrumou um cargo pro irmão do Lula, evidentemente que iam fazer isso, imediatamente fez isso. O João Inocente imediatamente arrumou um espaço pro irmão do Lula dentro do sindicato, né? Olha só, uma mão lava a outra, né? Você me ajuda aí, Lula, a tirar esse bloqueio que acontece lá no INSS e eu arrumo um carguinho pro seu irmão, para ajudar o seu irmão aqui, né, ganhar um trocadinho nessa parada também, né? Ele entrou não como vice-presidente ainda, ele entrou como diretor. Só que aí aconteceu, esse cara morreu, esse João Batista Inocente morreu, né, que era o líder desse sindicato, e aí teve que fazer uma nova eleição. E nessa nova eleição, o cara foi de vice-presidente do novo presidente, que agora o Frei Chico entrou na chapa da nova diretoria como vice-presidente do Milton Batista de Souza, que é o atual presidente do Sindinap, né? Ou seja, o Sindinap, é lógico, com a boquinha que o Lula arrumou para eles, iam dar um jeito de botar o irmão do Lula de qualquer jeito. Hoje o irmão do Lula é vice-presidente desse sindicato. Quando o presidente está fora, está viajando, ele assume, ele que controla o sindicato lá e deve ganhar um bom dinheiro, deve ter um bom salário. Esses sindicatos pagam bem, então não sei se vocês sabem, mas esse sindicato o pessoal ganha muito dinheiro. A gente não está falando de berrequinha de salário mínimo, não. Esse pessoal tira 50, 60 mil reais por mês. Sindicatos chumbrega. Eu já vi sindicato que o cara tira 200 mil por mês de salário. Sindicatinho chumbrega, o cara tira 40, 50 mil reais por mês de salário. Então, ou seja, vice-presidente do sindicato, ele tá ganhando dinheiro pra caralho, o irmão do Lula, né? E essa é a parte do Lula nessa corrupção. Repara como é que agora você fechou todo o ciclo da corrupção, né? Os sindicatos reclamaram com o Lula, que olha, Lula, a gente está com problema para descontar, para roubar os aposentados. A MP do Bolsonaro dificultou a gente roubar os aposentados. Libera isso, afrouxa essa regra aí pra gente. Aí o Lula falou, pô, você não pode botar o meu irmão aí no sindicato? Meu irmão tá desempregado, tá precisando de um emprego aí, tá precisando de um negócio. O cara, pô, prontamente. O que é isso? Chama-se corrupção. Corrupção passiva, artigo 317 do Código Penal. Solicitar ou receber para si ou para outrem, no caso, isso aqui o Lula solicitou ou recebeu. Aqui está claro que o Lula solicitou o cargo para o irmão dele, né?
Não precisa ser alguma coisa para a própria pessoa, pode ser para si ou para o trem, no caso para o irmão dele, né? Direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, ou seja, em razão da função. Por que o sindicato aceitou colocar o irmão do Lula na diretoria dele e depois na vice-presidência, né? Foi porque o cara tem olhos bonitos, é muito capaz, é uma pessoa muito capaz? Não, é lógico que foi por causa do irmão do Lula. O irmão do Lula pediu para botar o cara lá, ou seja, em função da função do Lula que o cara foi colocado. Vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem. Então, ou seja, certamente é uma vantagem indevida você ter um irmão empregado num sindicato dessa coisa. Isso aqui é pena de reclusão de 2 a 12 anos e multa, né? A pena é aumentada de 1/3 se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou pratica infringindo o dever funcional. Pronto, o Lula praticou o ato de ofício, violando o dever funcional de diminuir a questão da Previdência, ou seja, diminuir o rigor com que era feita o desconto da Previdência, que estava na medida provisória do Bolsonaro. O Lula foi lá e fez um dever, falhou com o dever funcional dele de proteger os aposentados. Ou seja, aqui, ó, isso aumenta de 1/3, então isso aqui pode ir até 18 anos de cadeia, esse tipo de coisa, né? Enfim, fica muito claro agora a ligação completa. Os sindicatos estavam pedindo para agilizar esse negócio do desconto do INSS, para facilitar o desconto do INSS, para eles roubarem mais. O Lula deu o que os sindicatos queriam, em troca dos sindicatos colocarem o irmão dele. Pronto, fechou o ciclo da corrupção. O cara do sindicato, ele pode ser acusado pelo 333, que é a corrupção ativa. Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Ou seja, ele prometeu, né, empregar o irmão do Lula, caso o Lula desse essa vaga para ele. Ou seja, formou aqui todo o ciclo da corrupção ativa e passiva. O Lula já tem um crime comum. Crime comum significa que ele não precisa nem sofrer impeachment, ele pode ser preso diretamente pelo STF. Tá faltando agora alguém da oposição fazer uma petição, algum partido da oposição fazer uma petição direta ao Ministério Público. Veja, eu não acho que o Goné vai dar sequência a isso, muito menos que o STF vai mandar prender o Lula. Mas fazer uma petição, uma notícia crime, né, dizendo que o Lula, olha só, você tem todos os elementos aqui, ó. O sindicato do irmão do Lula foi beneficiado pelo Lula com o afrouxamento das regras e, ao mesmo tempo, beneficiou o Lula colocando o irmão dele aqui. Ou seja, com base nessas matérias aqui, nessas informações que o pessoal tem aqui da força sindical, já está formado o indício de corrupção. No mínimo, faria um barulho esse tipo de notícia-crime lá na PGR. Mesmo que não vá adiante, que o PGR não leve isso à frente, mesmo que o STF não vá fazer a prisão do Lula por corrupção e coisa e tal, já seria uma propaganda, já mostraria esse efeito, né? Aí tem que tomar cuidado, por quê? Você pode falar assim, não, tem que esperar a Polícia Federal concluir as investigações e chegar nesse ponto, né? Mas aí que tá o problema. Aqui, ó, o INSS abriu investigação interna, mas poupou o sindicato do irmão do Lula. O sindicato do irmão do Lula não está sendo investigado. Por que não está sendo investigado? Porque eles sabem que se investigar vão chegar nisso daqui, ó. E aí, você fazendo essa notícia crime a PGR, você força eles a, pelo menos, fazer a Polícia Federal investigar e levantar esses crimes aqui com o Lula e o irmão dele. É lógico que o Brasil voltou, a corrupção voltou, né? Todo mundo sabia que isso ia acontecer. Então, primeiro você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta. Oi, diante dos inúmeros bloqueios que eu venho recebendo do STF e também todo o boicote do YouTube, canais de cortes dos meus vídeos como esse são muito importantes para fazer a minha mensagem chegar ao máximo de pessoas possível. Sem isso, o pessoal fica refém da Globo News e das outras redes de televisão de esquerda. Por isso, todo mundo tem autorização expressa para recortar os meus vídeos à vontade, exatamente como fazem aqui os meus amigos do Pave News. Curtam então o vídeo e se inscrevam nesse canal. Para acompanhar os meus programas completos ao vivo, eu sugiro que você acesse o meu canal e o site do Paulo Figueiredo Show. A gente transmite ao vivo todas as terças e quintas às 15 horas. Você também pode, no meu site, apoiar o meu trabalho diretamente. O programa é totalmente financiado justamente pelos assinantes e cada contribuição é crucial.
Se tornar assinante e apoiador é muito fácil, é acessível e eu criei um cupom de desconto especial com 20% aqui na descrição. É uma contribuição de pouco mais de $5 por mês, menos que uma promoção do Big Mac, e você tem acesso a vários conteúdos exclusivos, análises detalhadas e descontos dos meus cursos. De novo, link e cupom na descrição. Você pode contribuir também de uma forma mais significativa se você se tornar um patrono Gold. Aí, com um compromisso de $50 por mês, você se junta ao nosso grupo exclusivo de WhatsApp, participa das nossas reuniões mensais de Zoom, de encontros presenciais e tem acesso direto a mim por e-mail, e você vai poder compartilhar as suas ideias contribuindo para um grupo de elite dedicado ao futuro do Brasil. Você imagina o impacto que você pode ter. Desde dezembro de 2022, as minhas redes sociais estão bloqueadas no Brasil, as minhas contas bancárias, ativos, todos congelados, meu passaporte cancelado, tudo por ordens do Alexandre e sem justificativa. Então, se você está procurando uma forma de ajudar e fazer a diferença para o seu país, essa é uma ótima forma. Não me deixa sozinho.